Boa tarde a todos, eu me chamo João Paulo, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre a Bolsa de Valores. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem algo aqui embaixo para fazer o canal crescer e eu possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. Então, começando o vídeo, falando sobre a Bolsa de Valores, ela tem relação totalmente com a economia a qual ela está inserida. No caso, a Bovespa ela tem relação com o sistema macro e microeconômico do nosso país, o Brasil, em relações como taxa de desemprego, inflação, medida pelo IPCA, a taxa básica de juros, o produto interno bruto, dentre outros aspectos. E claro, vale frisar que a Bovespa ela precifica projeções futuras, consequentemente, o que ela está precificando são coisas no mínimo daqui a 6 meses. Consequentemente, não é o do agora. Sendo que o agora, a curto prazo, o mercado ele é irracional. Porém, a longo prazo, o mercado ele é eficiente. Ele consegue minimizar essa irracionalidade do curto prazo. Então vamos lá. Voltando ao ano de 2020. Antes da pandemia, o Brasil estava numa situação em que a economia estava crescendo, a taxa de juros estava na mínima histórica, 2%. O cenário de abertura da economia estava sendo exacerbado, visto que novas pessoas com a taxa básica, devido à taxa básica de juros, conseguiam empreender de maneira mais fácil, pedindo financiamento aos bancos, a taxa de desemprego estava baixa. Porém, houve a pandemia, consequentemente teve todo aquele problema, milhares de mortes, que eu não vou comentar a respeito, porque o foco não é esse o intuito. Porém, com a pandemia, houve problemas. O Brasil chegou num déficit de praticamente 90% do seu PIB anual. Ao mesmo tempo, o Brasil chegou numa inflação medida no passado pelo IPCA de 4,5% e, consequentemente, a economia está, digamos, insustentável. Por causa disso, o Banco Central ele elevou a taxa Selic nas suas últimas vezes de 2 para 2,75% e agora de 2,75% para 3,5%. Então, mas o que isso influencia na Bolsa de Valores? O que isso influencia? Isso influencia que com a taxa de juros elevada faz com que algumas pessoas migrem da renda variável para a renda fixa. Por quê? Porque, querendo ou não, com um risco-retorno maior da renda variável, elas vão para a renda fixa, porque por mais que o retorno seja menor, numa média, digamos assim, comparado à renda variável, o risco ele é bem menor na renda fixa. Consequentemente, pessoas que não são tão agressivas, não buscam investimentos tão agressivos, elas se debandem para renda fixa. Ao mesmo tempo, o que isso influencia? Essa taxa de juros elevada ela influencia nas empresas em si, consequentemente no Bovespa. Com taxa de juros maiores, faz com que empresas que precisam do financiamento para alavancarem seus negócios, elas paguem mais por isso. Consequentemente, alguém vai ter que pagar porque o balanço não fecha. E seriam as empresas que, no balanço geral delas, vão pagar isso com um lucro. Consequentemente, vão ter um lucro menor. Elas vão ter um lucro menor. Isso vai ser visto nos próximos trimestres, caso haja esse aumento da taxa de juros. Tá, mas é verdade que a taxa de juros vai aumentar, a inflação vai continuar assim? O que está acontecendo? Como vocês podem ver, em 2020 teve toda essa quebra devido à pandemia, em que a bolsa perdeu basicamente 50% do seu valor. Saiu de quase 120 mil pontos para 63 mil pontos. E ela meio que se recuperou. No início do ano ela já tinha chegado na sua máxima histórica e meio que estava se mantendo. Agora que está tendo uma nova corrida para a máxima histórica. Mas será que isso realmente reflete? O que vai acontecer no futuro? Analistas de vários bancos, Itaú, Bradesco, XP, dentre outros,
eles estão fazendo projeções e o momento, as projeções no início do ano eram de crescimento do PIB, crescimentos maiores, taxa de juros menores e ao mesmo tempo isso não está acontecendo. Atualmente, na semana passada o Itaú ele fez com que o PIB fez uma projeção do PIB de 4% no final do ano, porém ao mesmo tempo de uma inflação crescente, fazendo com que a inflação ela subisse para desculpe, cadê? Para 5,3%. Consequentemente, com o aumento da inflação, para não ter essa deflação, para que a pessoa não perca o seu poder de compra de uma forma tão grande, consequentemente a taxa de juros aumenta. E eu já falei alguns possíveis malefícios dessa taxa de juros: a migração de investidores da renda variável para a renda fixa e, consequentemente, a minimização do lucro das empresas. E as projeções até o final do ano são para taxas de juros acima de 5%. Consequentemente, isso será um empecilho para as empresas, e esse empecilho vai ser mostrado através de alguns indicadores, e consequentemente isso vai afetar a bolsa de valores a médio e longo prazo. Aqui nessa figura vocês podem ver uma métrica, o preço-lucro histórico da bolsa de valores desde 2001 até o ano de 2021. Como vocês podem ter visto, o PL histórico máximo foi há alguns meses atrás, no início de 2021. Porém, claro, vale frisar que devido à pandemia, as empresas elas deixaram de lucrar ou tiveram uma minimização dos seus lucros e, consequentemente, houve um aumento dessa relação preço-lucro, que, digamos, está sendo estabilizado com o aumento do lucro e consequentemente da receita e do lucro das empresas esse ano, que já pode ser visto nos trimestres desse ano comparado ao ano passado. Ainda assim, esses valores estão exorbitantes e a tendência é que diminua. A tendência é que a médio e longo prazo diminua, pelo que eu mencionei. Então, se eu pudesse dizer o que vai acontecer com a bolsa, como eu disse, a curto prazo não tem como saber. Porém, a tendência, eu diria que a tendência é que se estabilize, não haja uma grande corrida a, por exemplo, 150 mil pontos. Ao meu ver, tá muito, digamos assim, a bolsa tá cara. A maioria das empresas estão caras. Claro, tem algumas objeções, digamos assim. Tu consegue encontrar empresas que estão baratas, não estão com PL tão elevados, além de outros indicadores, é claro, não é um simples indicador que vai dizer o que acontece. Mas, ao mesmo tempo, no geral, as empresas estão caras e a tendência é que essa precificação só resulte que vai acontecer nos próximos meses. Consequentemente, eu diria que não vai acontecer essa alavancagem para valores maiores. Então, pessoal, seria isso o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, deixem um like. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até o final. E é isso. Até mais. Bye.